Jesus, ele é uma pessoa muito importante na minha vida. Mas as experiências que eu tive com ele foram, assim, alguma coisa muito especial, né? Algumas mais fortes, outras não tanto. Eu sempre convivi muito com Deus. Eu nasci dentro de uma igreja evangélica. Eu vivi toda a minha história numa igreja evangélica. Mas houve um momento da minha vida que eu comecei a caminhar, a entrar na adolescência. E pela adolescência você começa a questionar, né? Você começa a questionar muito, fala assim, será que tudo isso é verdade? Será tal? Mas como eu amava Deus e eu tinha feito uma aliança com Deus, eu falei, eu vou seguir. E Deus trabalhou várias questões na minha vida e um dia Deus colocou algumas pessoas muito importantes na minha vida. Eu tenho um pai na fé que eu amo muito, né? Uma pessoa muito digna. O nome dele é Humberto. E ele entrou na nossa vida, na minha e dos meus irmãos, de uma forma muito agradável, através da própria igreja. E ele tinha experiências com Deus muito fortes, né? Para quem estava começando a viver, eu ainda não tinha tantas experiências quanto. Eu tinha experiências de infância, mas ainda não tinha todas as experiências que eu precisava para entender a realidade de Deus na minha vida. Então eu comecei a trabalhar, a andar com eles. E aí logo formou-se um grupo, como se fosse uma pequena célula de 12 pessoas, 12 jovens, né? Mais ou menos da mesma idade que eu, um pouco abaixo. E dentro deste momento, o Humberto, ele sempre lançava um desafio. Ele falava assim, você ouve a Deus? Deus fala com você? Porque se Deus falava com Paulo, falava com Pedro, se Deus falava com Moisés, por que ele não pode falar com você? Então, um dia ele falou, eu quero fazer uma oração com você. Você quer que Deus fale com você? Então, nós vamos fazer essa oração. E ele juntou o pessoal todo, e ele foi conduzindo uma oração buscando a ouvir a voz de Deus. E naquele dia eu me lembro que foi muito sincero da minha parte. Eu usei exatamente as mesmas palavras, mas com todo o meu coração. Falei, Senhor, se realmente o Senhor fala, eu quero ouvir. Eu quero ouvir a tua voz. Então, como ele falou, o Senhor pode falar comigo? Então eu estou aqui, fala comigo. Isso passou-se cerca de um mês. E no mês seguinte nós iríamos num evento da igreja, que seria numa outra cidade. E quando chegamos nesse evento, no sul do Brasil, passado algum tempo, nós começamos a nos envolver com toda a parte de cultos, né? Porque a minha cultura é evangélica, então eu vivi todo o meu tempo de vida praticamente dentro da igreja. E a gente tinha um envolvimento muito gostoso de amigos, de amizade, um círculo de amizade muito bom. Mas eu queria conhecer Deus, né? De uma forma mais direta. E aí, nesse dia, na época, isso faz muito tempo, gente, faz muito tempo. Eu tinha 18 anos. E naquela fase, não era que nem hoje que você tem celular com câmera fotográfica da melhor qualidade. Mas o meu pai tinha uma máquina fotográfica na época, né, 1900 e... deixa pra lá. Ele tinha uma máquina fotográfica Yashica, que era a última geração de máquinas fotográficas, tá? E um flash eletrônico, porque na época era, né, alguma coisa diferente. Antigamente só tinha aqueles flashes de cubinho, né? Então hoje é uma realidade totalmente diferente. Mas naquela época era aquilo que a gente possuía. E nós levamos essa máquina, e ele tinha um cuidado, um zelo muito grande por esse equipamento. Então nós começamos a tirar fotos de todo o evento, como era de praxe. Em determinado momento, eu estava tirando foto daqui e de lá, e eu ouvi assim, se você não parar, eu vou queimar o flash. Aí eu parei, pensei, falei, de onde veio isso? Aí continuei, daí de novo, se você não parar, eu vou queimar o flash. Mas você ouviu a voz mesmo ou Isso, eu ouvi. Aí, de repente, o flash começou a parar,
parar, até que parou. Aí eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí eu cheguei no fotógrafo da igreja e falei, veja aqui o que está acontecendo. Ele falou, queimou. Eu falei, como queimou? Não queimou não. Aí eu peguei e puxei minha irmã, porque ela estava junto comigo, voltamos para o culto para poder assistir. E aí, terminado o culto, nós nos sentamos uma do lado da outra, e aí falamos, e agora? Né? Falei, Deus, né, perdoa a gente, porque a gente não soube ouvir a tua voz, mas conserta o flash, por favor. Aí, né, a gente testou novamente e nada. Aí eu ouvi assim, ora sobre o flash. Aí eu pus o flash no colo, coloquei as minhas mãos em cima, orei, e aí a minha irmã foi testar. Ela testou e o flash voltou a funcionar. Olha só. Né? Aí falei, tudo bem, Jesus, nós entendemos o recado, mas o maior de todos os recados é que eu pude ouvir a voz de Deus. Desse dia em diante mudou a história da minha vida, não só a história da minha vida como na área de conhecimento de Deus, mas começou um novo ciclo na minha história. Porque por causa desse testemunho, abriu-se muitas portas com os jovens. E os jovens da igreja começaram a ouvir falar de um Deus que fala e que muda a história da gente. E que direciona. Porque dali em diante eu não trabalhava só com as minhas ideias, mas eu aprendi que Deus poderia me guiar. Amém. E assim foi. Uma outra pergunta, aproveitando. Quando você entendeu que o sangue de Jesus ele tem poder suficiente para cobrir qualquer ferida, qualquer dor? No aspecto pessoal ou no aspecto de outros? No aspecto pessoal, porque, vamos supor, dentro de uma dor tremenda que você tinha, que você não conseguia perdoar alguém, que você entendeu, o sangue de Jesus ele tem o poder para cobrir essa dor. Você lembra de algo assim? Ou algum momento especial que você fala assim, olha, antes desse momento e depois desse momento, o meu coração ele começou a passar por um processo de transformação. Houve um momento que foi muito forte, né? Tem aquelas experiências que Deus te dá para você nunca mais esquecer? Essa foi uma. Foi um momento relacionado com a área emocional, com a área de sentimentos, né? E eu fui sempre uma pessoa muito tranquila emocionalmente, não me envolvia com muitas coisas pesadas, porque eu entendia que Deus tinha alguém para mim. Em algum lugar, Deus tinha alguém reservado no bolso para mim. E eu confiava muito no Senhor. Depois dessa experiência, então, da máquina fotográfica, a confiança multiplicou, né? E houve um momento que eu comecei a me envolver, não emocionalmente, mas em amizade, com uma pessoa no local onde eu trabalhava. E, de repente, um dia lá, essa pessoa, ela teve uma atitude simples, né, de jogar um beijo para mim, assim, de longe, e depois foi embora. Falei, tudo bem, né, Deus te abençoe, vai com Deus. Na semana seguinte, ele veio para mim e falou, eu quero te pedir perdão por ter te jogado aquele beijo. Aí despertou. O que estava escondido despertou. E aí eu falei, por que ele ficou pedindo perdão por ter jogado um beijo? Porque no meu relacionamento com as pessoas era comum você, né, jogar um beijo como, né, vai com Deus, Deus te abençoe. Mas para ele não era. Havia um outro significado. E isso começou a chamar minha atenção, me despertou para a área emocional de uma forma forte, muito forte. E eu comecei a ficar muito atordoada, né, por causa disso. E passou um tempinho e aquilo começou a ganhar volume dentro de mim, ganhar volume. Passou, acho que não chegou 2 meses, acho que muito menos do que isso. E Deus começou a falar para mim, não é ele, né? E eu falei,
E eu orava, Senhor, né, eu quero saber se é Ele, eu quero saber se é Ele, eu quero saber se é Ele. E Ele, não. Mas o coração já estava rendido, né? E eu não conseguia pensar em outra coisa. E Deus falando não. Aí, em um determinado momento, Deus falou, eu falei que é não. E eu teimando. E o Senhor falou, eu não vou falar mais. Calou. E eu senti como se o Espírito de Deus fosse tirado de mim. Meu amigo, você não sabe o que é isso. Quando o Espírito Santo se afasta por causa de uma situação de teimosia, é a pior coisa do universo. Por qualquer motivo, mas quando ele se afasta porque você está sendo muito teimoso naquilo que ele já falou que não, então você está resistindo a Deus. E Deus, ele é um cavalheiro, ele permite que você tenha essa situação, mas ele vai te mostrar que você está errado. E ele se afastou. Foi parecer que eu tinha caído num poço sem fundo. Era vazio, totalmente vazio, como se eu não tivesse escape. Aí eu na hora falei, Deus, o que é isso? Eu não quero ficar sem o seu Espírito, por favor. Me devolve, olha, eu prometo, eu vou parar com essa história. Já parei. E pedi perdão ao Senhor pela minha teimosia. Falei, Senhor, eu estou sendo obstinada. Porque o Senhor já falou que não era. Se não era, é porque não é o melhor para mim. Embora eu estivesse realmente gostando do rapaz. Mas não era o melhor para mim. Então eu pedi ao Senhor perdão. Falei, Senhor, me perdoa, passa do teu sangue sobre a minha vida. Eu preciso desse perdão. Eu preciso voltar à comunhão com o Senhor. E eu prometo que eu nunca mais vou na direção desse homem. Eu só vou voltar a falar com ele quando ele vier na minha direção, porque eu sei que foi o tempo que o Senhor escolheu. Passou 3 meses, a gente trabalhando no mesmo lugar, na mesma empresa, no mesmo terminal, porque nós trabalhávamos no terminal de ônibus. E a gente não se encontrou por 3 meses. Quando deu 3 meses, ele veio na minha direção, no meio da rua, e ele falou, você sumiu, quanto tempo que a gente não se vê, né? Eu falei, então, né? Pois é. Aí ele falou, eu quero te convidar para o meu noivado. Eu falei, é? Ele falou, porque a minha noiva está grávida e eu vou ficar noivo dela tal dia assim, né? Então, eu entendi que Deus estava me dando um grande livramento. E depois daquele tempo a gente voltou, inclusive, a se conversar, eu fui ao noivado dele e tudo, mas eu entendi de Deus, que Deus estava me protegendo com aquilo, com aquela reserva, com aquela forma de dizer não. Entendi. Entendeu? Então Deus transformou o meu coração quando eu entendi que só o perdão de Deus poderia me devolver o Espírito Santo para estar caminhando comigo. Amém. Amém? Glória a Deus. Amém. Ministério Transformando Corações. Seu coração transformado por Jesus.